na gravação. Então, nesse processo 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor senador Armando de Queiroz Monteiro Neto. Senhor senador, Vossa Excelência foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo, doutor, tenho ciência. Eu vou advertir o senhor apenas porque assim determina o Código do Processo Penal que, se Vossa Excelência faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Pois não. E dito isso, eu passo então a palavra à defesa do senhor Antônio Palocci, que rolou Vossa Excelência como testemunha. Bom dia, senador. Bom dia. Senador, o senhor foi deputado federal durante o período em que o senhor Antônio Palocci foi ministro da Fazenda? Eu fui deputado federal, fomos contemporâneos na Câmara, num período inicialmente mais curto, que foi de 1999 até 2000, quando o então deputado Antônio Palocci se afastou da Câmara em março de 2000 para disputar a prefeitura de Ribeirão Preto. Então, eu o conheci na Câmara, ambos eleitos para aquela legislatura, e convivemos durante um período de 1 ano e meio, até exatamente quando houve o afastamento, a licença do ministro Palocci para concorrer ao cargo de prefeito de Ribeirão Preto. Essa licença eu acho que ocorreu em março de 2000. E, posteriormente, anos mais tarde, aí eu já estava no meu 3º mandato, quando o deputado Palocci retornou à Câmara em 2007 para o mandato que se iniciou em 2007. Mas, enquanto ele era ministro da Fazenda, o senhor era deputado federal? Eu era deputado federal e, portanto, convivemos também à época quando ele estava no Ministério da Fazenda e à época que eu exercia a presidência da Confederação Nacional da Indústria. Perfeito. Como o senhor exercia a presidência da CNI, como é que o senhor caracteriza o trabalho do ex-ministro Palocci nessa época? Olha, eu sempre me impressionei com a atuação do ministro Palocci desde que nos conhecemos na Câmara, porque ambos nos dedicavam mais às questões de natureza econômica, especialmente lá no período inicial na Câmara, relacionados com a reforma tributária. Houve um projeto de reforma tributária que foi discutido numa comissão especial na Câmara, que nós integramos ambos. E sempre me impressionava a desenvoltura que o então deputado Palocci já revelava, apesar de ser médico, para a discussão dos temas de ordem tributária e econômica. Portanto, nós fizemos um trabalho à época na comissão especial, junto com os demais parlamentares, que resultou até a época na aprovação de um projeto na comissão especial, que, no entanto, não logrou depois a aprovação no plenário da Câmara. E durante o período em que ele foi ministro da Fazenda, ele teve uma atuação destacada à época, reconhecida à época, porque a condução da política macroeconômica, até surpreendendo alguns setores, se pautou por uma linha muito responsável do ponto de vista da condução. Havia, na época, uma expectativa, até uma certa apreensão em relação ao governo do presidente Lula, que se inaugurava, e o ministro Palocci foi, por assim dizer, uma espécie de fiador da racionalidade na condução da política macroeconômica. E deixou marcas nesse período de 3 anos. O país obteve resultados muito significativos na época, além, por exemplo, de um avanço em temas microeconômicos importantes. Portanto, como presidente da Confederação Nacional da Indústria, nós interagimos em algumas oportunidades, e eu
posso dar o testemunho de que havia um reconhecimento da classe, da comunidade empresarial do país ao trabalho que ele desempenhou. Perfeito. Dentre as atribuições do ministro da Fazenda, encontra-se a interlocução com os setores da cadeia produtiva? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, o ministro da Fazenda é um interlocutor permanente, eu diria até obrigatório, do setor produtivo. Ao longo, por exemplo, do período em que exerci a presidência da CNI, que foram 8 anos, eu pude fazer essa interlocução com vários ministros. Portanto, era algo absolutamente normal para tratar os assuntos ligados, por exemplo, à melhoria do ambiente de operação das empresas, questões que afetavam diretamente a política industrial, questões ligadas, por exemplo, à promoção do comércio exterior. Portanto, era absolutamente normal que essa interlocução se desse num processo, eu diria que permanente. Perfeito. Alguma vez o ministro Palocci tentou seu apoio para aprovar alguma medida provisória? Não, nunca fizemos assim uma ação pontual para aprovação de nenhuma medida provisória específica. Evidentemente que em temas relacionados com aquilo que afetava o ambiente das empresas, é evidente que o governo sempre tem um papel nesse processo, no sentido até da orientação das bancadas do governo, das lideranças do governo. Mas nunca recebi nenhuma demanda específica para poder atuar de forma assim mais específica na aprovação de alguma matéria. Alguma vez ele buscou seu apoio para defender interesse de algum grupo privado específico? Não. Nós tratamos sempre de temas relacionados ou com o interesse de setores industriais, dado que esses setores têm peculiaridades, evidentemente, mas nunca de uma empresa isoladamente. Quando o senhor Antônio Palocci foi deputado federal, o senhor era presidente da CNI? Quando o Palocci foi deputado federal, quando retornou à Câmara em 2007, eu era presidente da CNI, que eu exerci a presidência de 2002 até 2010. 2 mandatos de 4 anos. O senhor se recorda se nessa época ele era presidente da Comissão de Reforma Tributária da Câmara? Não tenho lembrança. Eu tenho lembrança da Comissão Especial de Reforma Tributária, que nós participamos em 1999, cujo presidente era o deputado Germano Rigoto, e o relator na comissão especial era o deputado já falecido Mussa Demes, do Piauí. Durante o segundo mandato do senhor como presidente da CNI, o senhor não se recorda se ele exerceu a presidência da Comissão de Reforma Tributária da Câmara? Não recordo. O senhor se recorda, se o então deputado federal Antônio Palocci debateu o tema reforma tributária com o senhor como presidente da CNI? Sim. Nós debatimos esses temas ligados à questão da reforma tributária, que foi várias vezes ensaiada e não se realizou, não se completou ao longo desse tempo, mas discutimos sempre os temas ligados a essa área tributária. Eu diria que o Palocci, pelo conhecimento que adquiriu e mais ainda com a sua passagem no Ministério, ele era um importante interlocutor na Câmara para esses temas. Nessas oportunidades em que os senhores discutiram a questão tributária,
ele defendeu interesses de empresas específicas? Não, eu não tive, volto a dizer, nós nunca tratamos temas específicos relacionados com uma empresa, com a demanda de uma empresa especificamente. Sempre discutimos os temas ligados, por exemplo, aos aspectos mais gerais da reforma tributária. Por exemplo, sempre se identificou nessa questão da reforma tributária que dois ambientes que deveriam ser, em que deveria se buscar melhorias, era, por exemplo, na área do PIS e do COFINS, que até hoje nós ensaiamos uma reforma, e também no ICMS, que é um imposto importantíssimo, que afeta de forma direta o ambiente de operação das empresas. Perfeito. Então, ele nunca lhe procurou para solicitar qualquer tipo de apoio ao grupo Odebrecht? Não, nunca. Nem a Odebrecht Oligás? Nem a Odebrecht Oligás, nem nenhum pleito que pudesse estar relacionado de forma direta com esse grupo. Nem a Braskem? Nem a Braskem. Perfeito. Obrigado, senador. Eu estou satisfeito, silêncio. Outros defensores têm indagações? Ministério Público. Sem perguntas. Sem de acusação. O juiz também não tem questões, então eu vou declarar encerrado o depoimento do senhor senador Armando de Queiroz Monteiro Neto. Senhor senador, eu agradeço mais uma vez a vossa disposição. O depoimento de Vossa Excelência está encerrado e Vossa Excelência está dispensado. Muito obrigado.